Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta a mais um Momento EBD, Congregação Maiobão, Avenida 13, Área 13, São Luís, Maranhão. Saúdo a todos neste momento e convido-os neste momento também para iniciarmos o nosso Momento EBD com uma palavra de oração. Feche seus olhos e oremos juntos. Pai, nós te louvamos uma vez mais por Jesus, o nosso Salvador. Te louvamos também pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para transmitir a Tua palavra, juntamente com os queridos irmãos que nos ajudam nesta hora para que possamos levar a melhor palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Abençoe os Teus servos e a nós também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos sequenciando a nossa lição deste trimestre e hoje estaremos falando e apresentando a lição de número 7, 17 de maio do ano 2020. Antes mesmo de entrar para comentarmos a respeito do assunto e, consequentemente, tratarmos do comentário da lição, eu quero trazer uma informação a todos os irmãos que são alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa CPAD reuniu-se recentemente e tomou decisão de que no próximo trimestre, o terceiro trimestre do ano 2020, será repetida a mesma lição do segundo trimestre. Dada toda a pandemia e a falta de acontecer as escolas bíblicas dominical, os irmãos não tiveram acesso à escola dominical, dificultou a muitos terem acesso também, inclusive, às próprias lições, e por isso a nossa CPAD decidiu repetir no terceiro trimestre a mesma lição do segundo. Por isso, você que está nos acompanhando e estará, com o favor de Deus, no terceiro trimestre, de forma presencial, na escola dominical, participando, tirando suas dúvidas. E o bom de tudo isso é que você, ouvindo o comentário por nós agora, você terá a possibilidade de abrir um pouco mais a luz do entendimento e, quando presencialmente, trazer a sua dúvida junto ao seu professor. Dito isto, voltemos pois, à nossa lição. Como disse, o assunto da lição de hoje, do dia 17 de maio, é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vejam como este assunto ele é um assunto muito importante, é um assunto que vai certamente tratar diretamente com aquilo que nós consideramos como benefícios da nossa salvação ou da salvação em Cristo Jesus, aquilo que alcançamos da parte de Deus, pois a nossa salvação, ela nos traz inúmeros benefícios, e benefícios esses que estão registrados em toda a Bíblia, e de maneira mais especial, conforme o nosso assunto, na carta aos Efésios. Hoje temos novamente a companhia dos professores, nosso superintendente, professor Antônio Batalha, e também do professor Amorim Filho, além de termos aqui na nossa vanguarda a equipe técnica, o nosso irmão Josimar e o nosso irmão Jonatas, que estão nos assessorando. E quero, neste momento, passar a palavra ao professor Batalha, que estará fazendo a apresentação da lição inicial, o seu texto áureo, verdade prática, para que possamos logo entrar no comentário de nossa lição. Meus irmãos, eu também quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. E a nossa lição traz como texto áureo, um texto que está lá em Efésios, no capítulo 2 e no verso 14, que nos diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. E a verdade prática nos diz que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe, toda essa nossa lição, ela vai estar baseada, fundamentada em Efésios, no capítulo 2, nos versos 14 a 19, que nos diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio,
na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E finalizando o verso 19, que nos diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A introdução da nossa lição. Nosso irmão Amorim pode comentar alguma coisa da nossa introdução. Meus queridos irmãos, boa noite na bendita paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E como já frisou o pastor e o irmão Batalha, nós estamos mais uma vez nos desbruçando nesta lição e queremos nesta noite mais uma vez tratar desse assunto que Paulo com precisão trata na sua carta aos Efésios. Portanto, a nossa lição, ela traça alguns objetivos, né? O objetivo geral é conscientizar-nos que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja. E a nossa introdução, ela é bem clara a respeito quando ela diz assim, se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo descreveu, nesta nós veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No verso 13, Paulo usa a expressão adversativa com ênfase, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Por isso que os objetivos específicos da nossa lição são pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que pela cruz de Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Portanto, que esse momento, eu, você, todos nós, nos desbrucemos ouvindo e atentando para a palavra de Deus. Analisando aqui a lição, o primeiro ponto, professor Batalha, achei interessante essa expressão, Cristo desfez a inimizade entre os homens. E aí, o comentarista ele traça aqui rapidamente, antes do primeiro tópico, ele fala o seguinte, o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Neste ponto veremos que o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. E isso a gente vê, professor Amorim, de forma constante nas Sagradas Escrituras, esse litígio acontecendo, né? Ocorrendo entre os povos. A exemplo, quando Jesus chega no poço de Jacó e encontra a mulher samaritana. E ela mesma explica esse litígio entre os judeus e samaritanos, dizendo que eles não se relacionavam uns com os outros. Mas aí Cristo, naquele episódio, Cristo, ele já, antes mesmo de ir à cruz, veja só, antes mesmo de ir à cruz, ele já começa a promover essa mudança, né? Promover essa mudança, claro, que a mudança total, essa reconciliação, e nós admitimos, conforme disse Paulo, se deu completo e totalmente na cruz do Calvário. Não é isso, professor Batalha? Exatamente. Pastor, assim, ainda fazendo um resgate da nossa introdução, né, e a própria lição nossa, né, que fala em Cristo e a nossa reconciliação com Deus, o que me chama a atenção também um pouco, eu acho que é necessário para que haja também um entendimento, é a palavrazinha reconciliação. Né? A palavra reconciliação, ela significa conciliar de novo. Ou seja, quando a gente para pensar um pouco nessa palavrinha, a gente vai perceber que
Em algum momento da história do ser humano, quando o homem foi criado, ele gozava dessas boas relações com Deus. Mas isso, em um determinado momento da história, acabou essa relação. E aí o que a palavra de Deus vai nos dizer? É que Cristo é essa nossa reconciliação, né? Então é bom a gente ressaltar, por exemplo, que a Bíblia começa com uma declaração clara da unidade da raça humana, né? Então, com a queda, com o dilúvio, nós tivemos a origem dessa divisão, dessa separação humana. Ao chamar Abraão, por exemplo, Deus prometeu, através da posteridade de Abraão, abençoar todas as famílias da terra, e que, ao escolher Israel, pretendia que esta nação se tornasse luz para as nações. Mas, conforme todos nós já sabemos, aconteceu uma tragédia. Israel se esquece dessa sua vocação, interpretou mal o privilégio, né, que Deus havia lhe concebido, né, e acabou desprezando e detestando os pagãos. Há registro, por exemplo, de estudiosos que nos ajudam, né, a sentir essa alienação e hostilidade que a gente até frisou bastante em aulas passadas entre essas duas comunidades, né? O judeu, por exemplo, ele tinha desprezo imenso pelo gentio. E é interessante a gente fazer essas observações para que os irmãos entendam, por exemplo, essa situação de alienação. Os gentios diziam, né, que os judeus tinham sido criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno. Não era lícito, por exemplo, um judeu prestar ajuda a uma mãe gentia em sua necessidade mais urgente, porque isso seria apenas trazer outro gentio para o mundo. Se um rapaz judeu, por exemplo, se casasse com uma moça judia, ou uma moça judia se casasse com um rapaz judeu, o judeu fazia um enterro simbólico desse rapaz ou dessa moça judia que havia se casado com um gentio. Então, por aí a gente vai perceber essa barreira que existia entre eles, né? Então, até a vinda de Cristo, os gentios eram objeto de desprezo dos judeus. A barreira entre eles era total. No templo havia alguns pátios, né, que a gente pode consultar isso entre os estudiosos. O próprio Flávio José vai nos mostrar que existia isso, né? Nós tínhamos, por exemplo, o pátio dos sacerdotes, pátio dos leigos, pátio das mulheres, mas tinha um pátio externo que era para os gentios. E desse pátio podiam visualizar o templo, mas não tinham licença de aproximar-se dele. Além da parede, uma barreira, uma placa, uma barreira de pedra, né, de 1,5 metro mais ou menos de altura, havia notificações de advertências afixadas em grego e em latim, que dizia: os que ultrapassarem a barreira serão mortos. E quando Paulo escreve essa sua carta aos Efésios, ele vai fazer menção dessa barreira. E é interessante a gente observar que em um determinado momento da história, né, a Bíblia vai comprovar esse estado de alienação quando Paulo vai para Jerusalém e ele é acusado de colocar Trófimo dentro do templo. E o povo judeu vai se revoltar por causa dessa situação. Verdade. É interessante frisar aqui, bem, irmão Amorim, essa questão da parede de separação, né? Verdade. Essa parede de separação, a derrubada dessa parede. Veja só, reverendo, o senhor já falou com propriedade, né? O exclusivismo religioso dos judeus. Você percebe isso, como o senhor já falou, percebe com precisão a trajetória ministerial de Jesus. O que foi que aconteceu? Jesus deixou de se concentrar na Judéia, e era justamente lá na Judéia, lá em Jerusalém, estava o templo. E, por vezes, os judeus se concentravam ali. O que a Bíblia vai dizer no contexto dos evangelhos? É que Jesus preferenciou ser conhecido como Galileu. Razão pela qual, quando as pessoas viam Jesus, a primeira coisa que eles perguntavam era: da Galileia pode vir alguma coisa boa? Por quê? Porque essa parede, esse exclusivismo religioso, ele começa a se romper justamente com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não quis concentrar o seu ministério, a sua trajetória ministerial, somente ali em Jerusalém, na província da Judéia. Não, Jesus estendeu, e com isso foi quebrando a barreira, principalmente a religiosa. E é bom assim que a gente entenda que essa barreira, ela era tanto literal como espiritual. Sem dúvida alguma. Exatamente. Verdade. E isso, inclusive, o comentarista ele faz alusão à construção das muralhas, tanto da cidade de Jerusalém, quanto do templo. Verdade. Que traçava, de alguma forma, uma exclusividade para os judeus, excluindo totalmente os gentios. E a isto
Cristo vem de uma forma muito serena, ele cumpre a lei, porque é bom ressaltar que Cristo, ao conquistar essa reconciliação do homem para com Deus, que reconcilia o homem com Deus, ele não fez abirrogando a lei, como a própria Escritura diz, mas cumprindo. Ele cumpriu a lei, e uma vez tendo cumprido a lei, no Calvário ele reconcilia o homem. Eu gosto de pensar, irmão, você que está aí nos assistindo nesse momento, eu gosto de pensar nessa ideia de reconciliação de Cristo reconciliando o homem para com Deus. E quando você pensa nisso, você não pode deixar de fazer, assimilar, como se fosse você tentando reconciliar duas pessoas, como de fato duas pessoas. Mas eu gosto de pensar em Cristo na cruz, como se ele estivesse pegando na mão do Pai e aproximando a mão do Pai à mão dos homens, reconciliando o homem com Deus. E uma vez reconciliando o homem com Deus, ele reconcilia também homem com homem, povo com povo. Como diz a própria lição, ele vai reconciliar gentios e judeus, judeus e gentios, fazendo dos dois um só povo. Que coisa maravilhosa do Senhor Jesus. Um outro detalhe assim que eu acho interessante nessa lição é assim, aqui, por exemplo, a lição anterior, ela foi fundamentada nos versos 11 e 12. Na nossa lição, ele vai partir do verso 14. E aí alguém pode ficar sem perceber esse detalhe. Mas o verso 13, ele é interessantíssimo, até o irmão Amorim já deu ênfase nisso, que ele começa com uma conjunção adversativa, né? Com a conjunção mais, que vai indicar uma completa modificação da situação. Então, Cristo vai modificar completamente a nossa situação, a situação do gentil. E vai também, essa conjunção vai nos mostrar como Deus é capaz de nos levar a uma circunstância oposta. Então, isso é uma situação que serve até para o momento em que a gente vive, né? Porque Deus é capaz de mudar as circunstâncias para uma situação totalmente oposta ao que a gente vivencia. Exatamente, e isso ele fez oferecendo-se a si mesmo. Como ele chega a dizer bem no final do último tópico, do quarto tópico do primeiro ponto, para encerrar este ponto, o comentarista vai dizer o seguinte: desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Hoje, essa reconciliação resumidamente se dá em que? Na igreja. A igreja é a constituição da reconciliação dos povos, gentios e judeus, se tornou um povo, o povo de Deus, a igreja de Deus. O ponto da nossa lição, que fala sobre pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Coisa maravilhosa. Inclusive, no finalzinho do primeiro ponto, nós enfatizamos esse novo povo criado por Deus, que é a igreja. Inclusive, Pedro vai dizer que a igreja, esse povo criado por Deus de ambos os povos, judeus e gentios, tornou-se, pois, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E isto refere-se a essa nova humanidade descrito aqui pelo comentarista, que nós chamamos de um povo adquirido por Deus, conforme diz o apóstolo Pedro. E o conceito bíblico de paz, eu observando aqui como o comentarista ele vai alencando aqui cada conceito, ele diz o seguinte: de forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Obviamente, né? A paz, ela é a descrição de boas relações, mas ela também é o fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade
espiritual, né? Então, essa paz, que nós não estamos falando de paz no sentido genérico da palavra, ou apenas uma paz como a ausência de guerra, de conflitos humanos, mas uma paz que ela é oriunda de Deus, que provém de Deus, que somente Deus pode colocar no coração do homem e, consequentemente, isto é resultado de uma reconciliação. O conflito que havia entre povos gentios e judeus foi, então, transformado na paz implantada por Cristo, reconciliando ambos os povos. Professor Amorim. Meus queridos irmãos, com respeito ao segundo tópico, eu já deu ênfase, mas eu também gostaria de corroborar com o conceito bíblico de paz. A pequena palavra, ela tem sua raiz na palavra shalom, que é formada pelas letras shin, lamed e men. A palavra shalem, que significa quitar, tem a mesma raiz de shalom. Podemos então entender que quando não temos dívidas, sejam elas da espécie que for, financeira, promessas, compromissos, deveres religiosos e ou morais, conseguimos estar em paz. A pessoa alcança a paz ao se tornar completa e íntegra. Foi justamente por meio dela, por meio desta paz, que Cristo fez um novo homem. Irmãos, assim, ainda insistindo um pouco nessa abordagem que o irmão Amorim fez, né? A primeira o pastor fez baseado no que o comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, colocou na nossa lição, né? Que ela praticamente vai estar fundamentada em textos bíblicos do Novo Testamento. E essa abordagem que o Amorim colocou é uma abordagem que está ligada mais ao Antigo Testamento, né? E foi praticamente, na sua maioria, escrita na língua hebraica, né? E esse termo aí, shalom, ele vai nos trazer uma ideia, né? Conforme o irmão Amorim já falou, porque a ideia disseminada entre os povos, principalmente os gregos, era essa ideia de ausência, por exemplo, de guerras, né? Então, essas palavras hebraicas, shalem, que tem esse significado de quitar, ela também vai ter o significado de complemento, íntegro, indicando que a paz significa integridade. Esse detalhe, irmãos, ele é bastante interessante para nós entendermos a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Então, a pessoa alcança a paz ao se tornar completa. Então, é esse termo, é isso que o termo shalom vai significar. Então, paz, dentro do conceito do Antigo Testamento, é um estado de integridade. É um estado em que a pessoa se sente completa, é um estado em que a pessoa vai se sentir amparada, vai se sentir segura, vai se sentir inteira. E o que somente vai ser possível quando o homem está em comunhão com o seu Criador. E observem que é exatamente isso que Deus vai fazer nas nossas vidas através de Cristo. E é importante, por exemplo, a gente observar o que diz-nos o escritor de Eclesiastes no capítulo 3 e no verso 11, que ele vai dizer assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Então, o nosso Deus, ele é eterno, e a nossa alma, o nosso coração tem esse desejo de eternidade. Verdade. Portanto, a gente fica bem claro agora, quando a gente explora esse conceito de paz, que significa integridade, o quanto faz sentido para nós recebermos Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque aí sim nós vamos nos sentir completos, nós vamos ter essa sensação de integridade. E Paulo vai apontar algo interessante, revelar algo maravilhoso. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. A nossa paz, ela conceituada em tudo que já foi falado aqui, mas, e além disso, e acima de tudo, é o maior conceito, é que Cristo é que é a nossa paz. Por isso que conseguimos ter paz, mesmo não tendo dinheiro. Conseguimos ter paz, às vezes mesmo não tendo saúde física. Conseguimos ter paz, às vezes mesmo tendo muitos problemas, enfrentando muita dificuldade, conseguimos ter paz. Por quê? Porque a nossa paz
ela não está associada a estas coisas, mas ela está vinculada a Cristo, que é, na realidade, a fonte inesgotável de paz aos nossos corações. Pastor, é por isso que o salmista vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sim. Se não falta é porque ele está com... Isso, exatamente. Então ele tem essa sensação de integridade, completude. E há uma expressão de Paulo, e eu acredito que seja de Paulo, diz assim: e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. E que expressão maravilhosa! Que excede a todo entendimento, habite em vosso coração. Que maravilha, né? Verdade, pastor. Por isso que a ênfase é essa. Jesus é a nossa paz. É a nossa paz porque ele promove essa completude, a integração entre Deus e o homem. Ele restabelece a amizade perdida com a prática do pecado entre o Criador e a criatura. Razão pela qual a ênfase desse tópico é: Cristo é o motivo da nossa paz. E aí nós vamos para o terceiro tópico. Fala também algo muito interessante. A nova humanidade formada pela paz. Ora, se dissemos ainda há pouco que Cristo é a nossa paz, e essa humanidade foi formada por Cristo, porque foi Ele que reconciliou os dois povos. Então, Cristo, Ele, através da cruz, Ele forma a nova humanidade. E essa nova humanidade, consequentemente, também, ela é formada pela paz. A paz de Cristo, né? É interessante a gente observar nesse ponto aqui 3, né? A nova humanidade formada pela paz. Talvez esse seja o ponto mais alto da carta aos Efésios. Sim. A nova humanidade formada pela paz. A necessidade mais urgente é nós entendermos os cristãos entenderem, porque Efésios é o evangelho da igreja. Então há essa necessidade de nós entendermos isso. Então nós priorizamos, por exemplo, a proclamação da salvação individual. E às vezes nós não damos a devida ênfase, por exemplo, na integração da comunidade dos salvos. Isso fica muito evidente nos dias em que a gente vive hoje, em que nós temos muitas pessoas que nós consideramos como desigrejados, estão fora da igreja. Então Cristo morreu por nós para nos remir de toda iniquidade. Enfatizamos isso. Mas também nós precisamos enfatizar também que para purificar para si um povo exclusivamente seu. Nossa mensagem de boas novas, de uma nova vida, ela deve focar também na nova sociedade. O que observamos aqui é a exposição de um propósito eterno de Deus em criar, através de Jesus Cristo, uma nova sociedade. Então imaginem a nossa responsabilidade como membros de uma igreja de formar uma sociedade com princípios e valores diferentes daquilo que Paulo já citou isso em versículos anteriores, que dizia que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então não tem mais circuncisos e incircuncisos nesse momento. A acepção de pessoas é desfeita, né? Por isso Jesus Cristo diz em Marcos, no capítulo 1, verso 15, que diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Então Cristo fala-nos de um reino. Então a nova sociedade de Deus, que é a igreja, ela deve ser caracterizada pela vida, né? Em lugar da morte, deve ser caracterizada pela união e reconciliação, em lugar da divisão e alienação, que Paulo enfatizou isso no princípio da sua carta. Deve ser caracterizada pela justiça em lugar da corrupção e iniquidade, pelo amor e paz em lugar de contenda e de ódio, né? E Romanos, no capítulo 14, no verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A igreja é essa nova sociedade de Deus e deve ser vista como tal, para a glória de Deus e evangelização do mundo. Nós precisamos enfatizar e atentar bastante para esse propósito de Deus, que é de formar uma nova sociedade, de formar um novo reino, com característica totalmente diferente daquilo que se observa no mundo, que as pessoas seguem o curso deste mundo. Verdade. E aí, um fator importante é que a gente sabe que as nações, de quando em vez, estão tentando buscar apaziguar as guerras. E essa paz que tentam promover, os homens tentam promover, elas têm duração pequena, dura pouco tempo, né? E não conseguem manter-se em paz. Mas a paz que nos uniu e que nos fez como
povo de Deus, ela permanece porque ela não foi criada por homens, mas pelo próprio Cristo Jesus. É isso, professor Amorim? Com certeza, pastor. Por isso que a ênfase desse tópico aqui, nova humanidade, Cristo no Calvário, uniu Deus e gentil. Desse povo surgiu a igreja. Por isso, nós, na atualidade, a dispensação em que nós vivemos, nós louvamos a Deus, que hoje somos conhecidos como a Igreja de Cristo. Os povos, hoje, graças a Deus, o resultado é a Igreja feita por Deus, fundamentada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa lição, e também o último ponto de nossa lição deste domingo, fala sobre a cruz foi o lugar onde fomos reconciliados com Deus num corpo. Isto é, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. A cruz de Cristo é, sem dúvida, o divisor de águas para toda esta que nós temos tratado, esta doutrina, este ensino, estas virtudes, estas verdades e estas bênçãos recebidas da salvação, né? O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Conforme já dissemos até no ponto anterior, essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. É por isso mesmo que Cristo, ele foi à cruz, ele lutou para ir à cruz. A morte de Cristo teria que ser na cruz. Não poderia ser de uma outra forma, em outro lugar, mas na cruz, porque a cruz foi o lugar da reconciliação de Deus com os homens e também de homens com homens, isto é, dos povos, o povo judeu e o povo gentil. E aí o primeiro tópico do último ponto, Cristo se fez maldição por nós. Essa expressão aqui, em que honestamente já li várias vezes e consequentemente também já até ministrei algumas vezes sobre este assunto de Cristo ter se tornado maldição, mas de maneira muito especial ao ler esta lição e ao ler este parágrafo aqui, iniciando o segundo tópico, me chamou a atenção. Cristo se fez maldição por nós. Que coisa tremenda! E isso só poderia acontecer partindo do próprio Cristo. Não é possível pensarmos em mais ninguém, absolutamente ninguém, ter a capacidade, o pensamento, a atitude, a disposição de se colocar no lugar de outrem e de forma tão dura, tão pesada, como Cristo se colocou por nós. E assim que eu vejo, professor Amorim, essa ação de Cristo se tornando maldição por nós. Pois certo, pastor. Eis aqui um dos pontos, ou por que não dizer, o ponto principal da nossa lição. Porque a gente vai perceber, a gente vai entender o quanto Jesus Cristo, diante da cena do Calvário, diante do seu sacrifício, e conforme a lição mesmo fala e trata, tornou-se maldito por nós. Tá? E se a gente for levar em conta a condenação naqueles dias, quando a pessoa era levada para morrer numa cruz, inclusive o autor faz ênfase aqui, ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas, e em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução.
Então, Aí, dado a isso, é que Paulo vai dizer que a cruz era o escândalo, um né? escândalo. E é aqui que está o motivo, a razão pela qual os cristãos, nós, deveríamos e devemos, na verdade, todos os dias ser gratos a Deus, porque foi mediante tamanho sacrifício, né, que Jesus Cristo, por meio dele, nos proporcionou um momento, uma ocasião tão oportuna como esta. E hoje nós louvamos a Deus porque, pela cruz, Cristo nos reconciliou com Deus. E aí, professor Batalha, a gente vai ver aqui na lição o seguinte: eu achei interessante essa expressão aqui, essa frase. Apesar disso, diz o comentarista, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e fez maldito em nosso lugar. É como foi bastante enfatizado já pelo pastor Reginaldo e pelo nosso irmão Amorim, né? Que nós fomos reconciliados pela cruz. E para que houvesse essa reconciliação, Cristo pagou um alto preço para satisfazer a justiça de Deus Pai. E esse alto preço fica bem caracterizado, conforme já foi mencionado, né, pela morte de cruz, que era um sinal de maldição e profunda humilhação, conforme Hebreus nos fala no capítulo 12, no verso 2. Ele foi açoitado e obrigado a carregar a sua própria cruz publicamente, então um ato que se tornaria bastante vergonhoso, e tudo isso sendo considerado o que? Escândalo, como já foi mencionado, para os judeus, e loucura para os gregos, né? E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai nos dizer no capítulo 3 e no verso 13 o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, essa reconciliação através da cruz, ela teve um altíssimo preço e que nós, como cristãos, devemos honrar esse ato de Cristo por nós. Muito bem. E aí ele encerra essa parte dizendo assim: a mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, irmão, essa reconciliação que foi promovida entre Deus e o homem, entre povos e povos, judeus e gentios, alguém pagou um preço muito alto. Conforme foi relatado aqui já, e de forma bem enfática, Cristo sofreu a vergonha da cruz. Há até um hino na harpa cristã, né? Que fala sobre a cruz. Ó, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Então, essa mensagem da cruz que tornou-se escândalo para os judeus, e Paulo vai dizer isso, eu acredito, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso, ou aos Gálatas, não estou bem certo. Ele diz que a mensagem da cruz que se tornou, e que é escândalo para os judeus, para nós, a cruz, ela foi o motivo da nossa reconciliação. Foi através da cruz de Cristo que houve possibilidade de nós termos sido reconciliados com Deus, e hoje temos paz com Deus. Paulo vai dizer isso, inclusive, aos romanos. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus por quê? Porque Cristo entregou-se a si mesmo por nós. O terceiro tópico, corpo. E que corpo é esse, professor Amorim, que fomos reconciliados na cruz? Pois sim, pastor. Antes nós estávamos longe, agora chegamos perto. Versículo 13 do capítulo 2 de Paulo aos Efésios dá essa ênfase. É o paralelo entre a velha vida e a nova. Antes sem Cristo, agora com Cristo. Longe e perto, antes separados na carne, agora unidos no Espírito. Esse contraste foi possível graças à obra expiatória de Cristo, isto é, pelo sangue de Cristo as barreiras foram quebradas. Antes, sem reconciliação, agora em paz com Deus. Antes, vivíamos separados, judeus e gentios, agora unidos, porque o sacrifício de Cristo nos proporcionou esta união. Nos tornando um povo, né? Um único povo. É
A gente poderia dizer que é a concretização da promessa de Deus a Abraão, quando disse que dele faria, abençoaria todas as nações, todas as famílias da terra, que é a formação da igreja, que é uma sociedade que deve demonstrar uma contracultura ao mundo em que a gente vive. Então, meus queridos irmãos, já caminhando para o encerramento do comentário da nossa lição, nesta oportunidade, queremos pedir ao professor Amorim que deixe suas considerações finais, em seguida o professor Batalha, também com as suas considerações finais. Pois bem, meus queridos, eu quero finalizar o meu comentário nesse particular, dizendo a você que Cristo foi e é a nossa reconciliação com Deus. A palavra de Deus diz que somos hoje embaixadores da parte de Cristo para exercer o ministério da reconciliação. Portanto, como embaixadores de Cristo, a nossa missão é proclamar que em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo. Nessa perspectiva, a lição presente que é conscientizarmos que por meio do sacrifício vicário, Cristo Jesus desfez a inimizade entre judeus e gentios e entre dois povos criou a igreja. Deus nos abençoe, Deus nos dê graça e que você desfrute deste momento com Deus. A minha recomendação aos irmãos é a mesma de quando nós iniciamos o trimestre, na nossa primeira lição, que foi em classe única, que seria: irmãos, leiam a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta que é pequena, só tem 6 capítulos, e os irmãos podem ler. Pode parecer que os irmãos não entendam no primeiro momento, mas a partir do momento em que os irmãos ouvirem alguém estar comentando acerca desta carta, a abordagem dos assuntos de cada lição, os irmãos vão perceber que entenderam bastante. E isso é importante para a nossa vida cristã. Então, que os irmãos continuem nessa valorização da palavra de Deus. Meus queridos, finalizando o comentário da nossa lição deste domingo, quero também deixar a minha palavra de incentivo a todos vocês que mantenham-se firmes na fé em Cristo Jesus, na esperança da glória, da vida eterna, pois Cristo fez uma grande obra, a obra da salvação, e com ela os benefícios tais como a reconciliação do homem com Deus, de Deus com o homem, desfazendo toda a inimizade que havia, inclusive entre homens e homens. E as recomendações do irmão Batalha: leia a lição da Escola Bíblica Dominical, leia a carta aos Efésios. Esse momento que nós estamos passando, que é um momento difícil, a cada dia nós somos surpreendidos com uma notícia triste, de pesar, de dor, pela partida, pelo falecimento de uma pessoa próxima, um ente querido, um irmão da igreja. O que nos consola é a palavra de Deus e a esperança da vida eterna. E isto só pode ser possível se o irmão dedicar-se à leitura da palavra do Senhor, dedique-se a estudar a sua lição. Volto a dizer o que tenho dito em outras ocasiões anteriores: desligue um pouco o seu televisor, sobretudo nos noticiários tendenciosos, e aplique-se a ler a palavra de Deus. Muita gente está ficando perturbada da mente por causa de tantas notícias ruins que os noticiários televisivos passam nesses dias, e isto prejudica a mente das pessoas, bem como também a alma, porque uma mente perturbada vai proporcionar angústia na alma. Então desligue um pouco, leia a lição, dedique-se, leia uma vez, 2, 3, leia a carta aos Efésios, composta apenas de 6 capítulos, 6 capítulos, dá para ler inclusive em um dia, especialmente você que está em casa, que está de quarentena. Dedique-se à palavra de Deus, você será fortalecido em Cristo Jesus para viver na esperança da glória, na esperança do céu. Fique na paz de Cristo, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor conceda graça ao irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta cruz, porque nela Jesus deu a vida.